Galera, professor Wagner, curso agora vai hashtag vencer sucesso. A gente vai gravar mais uma aula aqui pra você que quer ser médico. Beleza, galera? Não deixe de se inscrever no nosso canal e acompanhar o nosso curso. Beleza? Dá um like no vídeo antes de começar a aula, vai? Ajuda o curso agora, vai no seu like, já mete o dedo aí pra gente poder crescer e divulgar o nosso trabalho. Beleza, galera? Vamos começar aqui então. Na última aula a gente falou sobre o movimento retilíneo uniforme, a gente vai continuar falando sobre esse tipo de movimento retilíneo uniforme. Só que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa relação do movimento retilíneo uniforme utilizando a equação que a gente chegou lá, beleza? O que a gente chegou lá na última aula? Que velocidade é uma variação de posição por uma variação de tempo. Lembrado disso? Legal. O que é a variação de posição? Dá um determinado trecho que a gente está percorrendo, a gente não está preocupado com o que acontece no meio desse sistema, a gente está preocupado com o ponto inicial, posição inicial, e a gente está preocupado com a posição final desse sistema, beleza? Dado isso daqui, a gente tem uma variação de posição, certo? Agora, olha só o que acontece quando eu escrever essa equação dessa forma, então. V é igual, o que é a variação de posição? É a posição final menos a posição inicial, dividido pelo intervalo de tempo que acontece ali, que eu vou chamar de t. Pode ser? A partir daqui, a gente segue com uma equação que a gente fala o seguinte, ó. Se eu pegar aquele tempo e passar multiplicando, fica v vezes t, que é igual a posição final menos a posição inicial, ok? Então, a posição final de um corpo é dada, claro, você precisa saber de onde que ele está partindo, a sua posição inicial, mas o quanto que ele andou. E sabe quando que a gente calcula o quanto que ele andou? Velocidade vezes tempo. Daqui a gente tem essa equação, que é chamada de equação horária da posição, que os seus professores chamam de sorvete, né? Te ensina a decorar. É daqui que sai essa equação, galera. Beleza? Percebe que essa equação, ela é muito parecida com essa equação aqui, ó. Y é igual a AX mais B. Sabe que equação que é essa? Essa aqui é chamada de equação da reta. Já ouviu falar, né? Lá da matemática. Equação da reta. Quando eu coloco embaixo dela a equação da posição, só que aí eu vou colocar aqui, ó, V vezes T mais S0, só vou inverter a posição dos elementos. Essa aqui é a equação da posição. Tem alguma semelhança? Tem, né? Ou seja, gente, a equação da posição é uma equação de reta. Ou seja, se eu for analisar graficamente essa equação, a gente vai ter um gráfico que vai ser uma reta. Então, o gráfico da equação da posição do movimento retilíneo uniforme é uma reta, ok? Aonde a inclinação dessa reta, lembra que se você estudou um pouquinho de equação de reta de matemática, esse aqui é o que eu chamo de coeficiente angular, certo? E o coeficiente angular determina o ângulo da sua reta. Então, se eu pegasse um gráfico lá, qualquer, e fizesse uma reta, o coeficiente angular ia determinar o ângulo de inclinação dessa reta em relação ao eixo horizontal, certo? Que é esse θ aqui. Quem que está fazendo o papel desse coeficiente angular aqui? A velocidade. Cara, então isso aqui traz pra gente uma informação muito importante. Qual que é? Num gráfico que a gente pode ter aqui de velocidade por tempo, de posição em metros pelo tempo em segundos. Se a gente pegar esse gráfico aqui, galera, a gente tiver uma reta, a inclinação dessa reta vai determinar pra gente o grau de velocidade desse cara. Então esse θ aqui é a velocidade, ok? Porque se você fizer a tangente de θ, a tangente de θ aqui desse ângulo, se a gente fechasse um triângulozinho aqui, ó, a tangente de θ é cateto oposto, que vai ser posição, ΔS, pela variação de tempo. Olha lá, o que é a tangente de θ? ΔS sobre ΔT. O que é ΔS sobre ΔT? Velocidade. Beleza? Então, quando os exercícios te trouxerem um gráfico em que eles relacionam velocidades, por exemplo, tem a velocidade azul e a velocidade laranja, qual que é melhor? Ou melhor, qual que é maior? A velocidade laranja é maior do que a velocidade
azul. Não é isso? Então a gente tem uma relação do grau de velocidade desses elementos. Então é importante você conseguir analisar. E você percebeu que pelo gráfico que eu analisei aqui, ó, eu já saí com a equação, fazendo a relação da tangente. Então se eu lembrar que a velocidade é a tangente do ângulo formado nesse sistema, eu já saio com a equação, não preciso decorar a equação. Eu já tenho ela aqui em mãos, ó, tranquilo. Eu consigo fazer uma análise completa dessa equação durante o exercício. Beleza? Galera, vamos trabalhar também com um outro ponto aqui muito importante, que é ultrapassagem. Como que a gente faz cálculo de ultrapassagem nesse tipo de sistema? Bom, aí a gente tem que pensar em dois tipos de sistemas possíveis. Quais são? Se eu tiver um trecho aqui retilíneo, lembra que a gente está falando de movimento retilíneo, e tiver dois veículos, eu vou colocar um veículo verde e um veículo vermelho logo à frente, a gente vai ter o seguinte. Vem comigo, ó, pensa junto comigo. Primeira coisa que você vai ter que classificar é a posição inicial desses caras, né? Então eu vou ter uma posição inicial que eu vou chamar de posição verde e a posição vermelha, eu vou chamar de posição red, de vermelho, beleza? Então eu vou ter SR e SV, beleza. Ele vai ter que me dar a velocidade de cada um dos veículos. Vamos supor aqui uma velocidade de 10 metros por segundo. Esse é um exemplo, tá? Vou trabalhar com um exemplo fica mais fácil da gente entender. E a velocidade desse aqui de 6 metros por segundo. Você percebe que o veículo que vai à frente, ele tem um movimento mais lento, né? Vamos pensar que eles estão indo na mesma direção, no mesmo sentido. Bom, pensando nisso, a gente pode escrever a equação da posição para esse cara e a equação da posição para esse cara. Beleza? Escritas essas duas equações de posição, substitui o que você tem. A posição final é igual a posição inicial. Vamos supor que a posição inicial dos caras seja 0. Vou colocar isso aqui igual a 0. Beleza? Mais a velocidade inicial, que é 10, vezes o tempo. Eu vou colocar a posição inicial desse cara aqui de 100. Tem 20 metros. Beleza? Então isso aqui vai ficar 100S, 120 mais 6T. Como a gente está tentando analisar a ultrapassagem, concorda que eles vão ter que se encontrar para ultrapassar? Eles vão ter que estar lado a lado? Sim. Então quer dizer que a posição final do verde tem que ser igual à posição final do vermelho, certo? Para que ocorra a ultrapassagem. Pensando nisso, a gente vai colocar a equação aqui. Esse zero eu não preciso colocar, então vai ficar 10T é igual à posição final desse cara, que é 120 mais 6T. Pronto. Se a gente colocar o 6T pro lado de cá, vai ficar menos, né? Menos 6T igual a 120. De modo que 4T é igual a 120. T é 120 dividido por 4. Isso vai dar 30 segundos. Então ele leva 30 segundos para fazer a ultrapassagem. Sabendo que o veículo leva 30 segundos para fazer a ultrapassagem, eu posso pegar a equação dele, de qualquer um deles, vou pegar do primeiro lá, que era 0 mais 10T, e substituir o tempo. Então, a posição de ultrapassagem deles é de 10 vezes 30, que é 300 metros. Então, o veículo, por exemplo, que estava atrás, ele teve que se deslocar 300 metros para conseguir ultrapassar. O outro já estava 120 metros na frente, então ele só se deslocou 180 metros e já foi ultrapassado. Beleza? Essa é uma maneira de resolver esse exercício. Porém, existe uma outra forma. Olha o tanto de conta que a gente fez aqui. Professor, qual que é a outra forma de resolver esse exercício? A outra forma é utilizando um conceito que a gente chama de velocidade relativa. Quando a gente utiliza o conceito de velocidade relativa, a gente vai fazer o seguinte, ó. Se você prestar bem atenção nisso aqui, cara, você vai me dar aquele like bacana, hein? Vai ser assim, ó. Qual que é a velocidade relativa deles? Qual que é a velocidade de aproximação desse cara para esse? É só pegar 10 menos 6. Ele está se aproximando com 4 metros por segundo. Essa é a velocidade relativa. Beleza? É a diferença entre as duas velocidades. Então ele vai se aproximar com 4 metros por segundo. Tranquilo?
Qual que é a distância que a gente tem entre os dois veículos? A distância entre os dois veículos é uma distância de 120 metros. Então, vou colocar aqui, ó. O ΔS é 120 metros. Feito isso, galera, você vai naquela equaçãozinha que eu te ensinei lá na primeira aula. V ΔS sobre ΔT. Pronto. Substitui aí. 4 é igual a 120 dividido por T, pode ser? Vai ficar 4T igual a 120. E, por fim, a gente faz T igual a 120 dividido por 4, que dá 30 segundos. É a mesma coisa que a gente encontrou aqui, só que eu fiz bem menos conta, ó. Que eu tô fazendo passo a passo para você, por isso que ficou um pouquinho mais comprido, mas bem menos conta. Aí eu pego a equação do primeiro. S é igual, como ele parte da posição 0, é só pegar a velocidade dele, que é 10, e multiplicar pelo tempo. Sempre vai ser desse jeito, cara. E aí você vai achar a posição de encontro, que é de 300 metros, tá? Professor, posso usar essa velocidade relativa sempre? Pode, só que toma um cuidado. Por quê? Quando os veículos estão indo na mesma direção e sentido, então, se eu tiver aqui a reta, eu tenho o veículo A, veículo B. Eles estão indo na mesma direção e sentido, a velocidade relativa é igual a velocidade A menos a velocidade B. Caso esses dois veículos estejam, vou fazer aqui embaixo os dois veículos, tá? Vou fazer outra cor aqui pra gente colorir bem a nossa aula e ficar bem didático, tá? Se eles estiverem em sentidos opostos, aí estão se ajudando nessa aproximação. Então a velocidade relativa vai ser VA mais VB, é só somar, beleza? Então no mesmo sentido, mesma direção, subtrai direções opostas, você soma essas velocidades relativas. E aí você consegue resolver qualquer exercício de ultrapassagem. Isso se o corpo for pontual, se ele tiver dimensão de um ponto, ok? E para corpos extensos, professor? Para corpos extensos, a gente vai falar na próxima aula. Então você não pode perder a próxima aula por nada, cara, que a gente vai falar de ultrapassagem de corpos extensos. Beleza? Galera, não se esqueça daquele joinha, tá? Esse joinha é muito importante. Beleza? Dá um like aí no nosso vídeo e até a próxima aula. Moçada, esse é o curso Agora Vai, ajudando você a conquistar o seu sonho de chegar na faculdade e se tornar médico. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.